Lucas, sobre a questão do medo ainda. 1 Reis, capítulo 19, verso 3. Profeta Elias. Então quer dizer que até um pastor, até um evangelista, até um homem forte pode sentir medo. Sim. Então, lendo 1 Reis, Elias recebe um recado de Jezabel. Vamos ver qual é o recado que ele recebe de Jezabel aqui, para nós encerrar essa parte? Vamos ver qual é o recado que ele recebe aqui? Então, está em 1 Reis, capítulo 19, o verso 2. Ó o recado. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias, dizendo-lhe: assim me façam os deuses outro tanto, se até amanhã, a essas horas, eu não fizer a tua vida como um deles, ou seja, matar os profetas, né? E quando ele viu isto, ele sentiu medo, varão, e se mandou para o deserto. A pergunta é, então é isso mesmo, até uma pessoa forte, Sim, com certeza. pode sentir medo. Até nós pastores, até os evangelistas, todo homem de Deus sente medo. Você quer algo bem profundo agora para você? Quando Jesus estava ali na prensa no Getsemane, o que aconteceu com ele? Ele sentiu medo. A Bíblia diz que ele sentiu tamanho angústia. Olha, nós falando de angústia. Que ele suava gotas de sangue. Jesus, naquele momento, também sentiu medo, porque ele sabia o que estava por vir, o que estava por acontecer lá na frente. Então, Jesus, como ele era, filho de Deus, espiritual, o maior nível espiritual que esteve sobre a terra. De tal maneira que ele pede agora para o Senhor, se possível for, tirar dele toda aquela situação. Passe-se o cálice. Tira de mim, se for possível, essa situação. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, Senhor, se tiver como. Porque medo, ele veio para quê, Jesus? Cumprir um propósito. Jesus veio cumprir um propósito. Qual que era o propósito de Jesus? Salvar toda a humanidade. Libertar toda a humanidade. Nos comprar com o seu sangue precioso numa cruz do madeiro. Mas ele, sabendo de todo esse propósito, porque ele foi enviado pelo Pai, ele sabia de tudo o que estava para acontecer. Por que ele teve medo? Porque o medo é algo que está dentro de nós. Ao mesmo tempo que ele era filho de Deus, ele estava também com carne, ele era um ser humano ali. Ele também tinha o seu papel de agora homem. a gente não pode, você está querendo dizer que a gente não pode deixar o medo impedir sonhos, não podemos deixar de avançar. O medo, em síntese, ele também Nos paralisa. Não pode, ele pode até, dependendo do campo da emoção aí, a pessoa pode parar de viver. Com certeza. Por isso que existe, Pastor Washington, o medo no positivo, que ele traz essa segurança, ele traz essa questão para nós de nos proteger. Mas o medo no negativo, ele é um medo paralisante. O medo, ele te paralisa, ele te bloqueia, ele faz com que você realmente fique paralisado, não realiza sonhos, não realiza mais aqueles objetivos. Sabe aquela vontade que você tinha de realizar um sonho, uma vontade de conseguir algo maior? Você não consegue mais porque você está com medo. Medo, não acredita mais em si próprio, não acredita mais. Às vezes isso faz até que você acha que esteja sozinho. Sabe aquela questão? Poxa, será que Deus está comigo? Será que o Senhor está comigo? Ao ponto de pessoas, quantos nós já não conhecemos cristão que fica com esse medo, né? A Bíblia diz ali em 1 João 4,18 assim, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando amamos verdadeiramente ao Senhor e ao próximo, temos o medo extirpado do coração. Quando a gente... A pessoa, o servo de Deus, ele não pode ser uma pessoa medrosa. Não pode. Não pode. Por isso que eu te digo, até que ponto nós confiamos no Senhor? Agora vamos ver que interessante, ainda aqui em 1 Reis 19, olha que interessante, a gente vai encerrar essa parte aqui, vamos entrar para o último tópico, que o nosso tempo já está esgotado. E quando ele viu isto, levantou-se para escapar com vida e se foi. E chegando em Berseba, 1 Reis capítulo 19, verso 3, que pertence a de Judá, deixou ali o seu moço. E ele, porém, entrou pelo deserto a caminho de um dia e foi-se debaixo de um pé de zimbro e pediu a Deus a sua morte.
Olha que interessante. E o Senhor tomar agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Ou seja, não sou melhor que os profetas, em outras traduções. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. Será que a pessoa precisa descansar um pouquinho? Precisa ter um pouquinho de paz para poder lidar com medo? Sim, com Você precisa certeza. ter... O que você tem a me dizer? Ó, por isso que ali, né, o salmista, no Salmo de número 27, né, eu gosto muito desse Salmo número 27, que diz assim, ó, o último versículo: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O que nós devemos fazer realmente é esperar em Deus. É saber que Deus, Ele está cuidando da nossa vida. Porque muitas vezes, pastor Washington, nós cristãos, você aí que nos acompanha, você que está nos assistindo, você pode falar assim, eu confio em Deus, mas quando levanta uma tempestade, a primeira coisa é ficar preocupado, é ficar com medo, é ficar angustiado. Gente, mas até que ponto a gente confia em Deus? Você vai passar por essas emoções. Todos nós vivemos essas emoções de medo, de tristeza, de felicidade. A gente passa raiva. Todo mundo vive isso, gente. Nós somos seres humanos, tá? Ok? Mas o que acontece? Nós precisamos agora da nossa parte espiritual. Em quem nós acreditamos? No Senhor. Então, se o Senhor é Ele que nos fortalece, é Ele que cuida da gente, a gente tem que confiar. E confiar é como eu falei, é você deixar a sua vida na mão de Deus e saber que quem está cuidando não falha daquilo que está fazendo. Maravilha, Lucas. Que bênção. Então, tratamos de 2 assuntos importantes aqui: frustração, medo. Já já a gente vai entrar na parte da ansiedade, a gente vai botar uma vinheta aqui para falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Deus abençoe, tá excelente esse negócio. Nós vamos para o último bloco. E esse primeiro episódio aqui tá dando o que falar. Deus abençoe sua vida. Você pode curtir a gente aí no hashtag podcast Mega Pentecostal. E você é uma bênção. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Você que está no Instagram, Facebook e também no YouTube. Também já estamos com o nosso canal no YouTube. E também tem uns outros meios aqui de divulgação. Spotify, podcast do Google e também outras ferramentas que a gente aos pouquinhos vai divulgando aí. Eu quero agradecer a sua participação. Curte aí, dá um like, nos ajuda que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quero fazer aqui aproveitar a oportunidade para falar dos nossos apoiadores. A minha gratidão à Ibirá Água Mineral Natural, não é? E também a Hebron Refrigerações, Dias Piscina e também a Editora Reluz, a nossa oportunidade. Quero agradecer também a Filadélfia Pizzaria e também eu quero agradecer aqui a Raquel Cabral, não é? Beauty profissional, ou seja, é beleza profissional. Quero agradecer esses apoiadores, cada um tem a sua devida importância, né? Já eu vou falar de algumas coisas que tem aqui como brinde, uma premiação. Cada um deles deram algum brinde aqui pra gente sortear. E eu quero agradecer a Deus por cada um desses apoiadores, em nome de Jesus. Tá aqui então um dos nossos apoiadores, que é Águas Ibirá. É uma das melhores águas. Dizem que tem até aí questões de saúde. Sim. Cientificamente falando, segundo alguns estudos aí, diz que essa água, ô Lucas, ela é uma das melhores, ou se não a segunda ou a terceira melhor água para se beber do mundo, né? Segundo pesquisas. Então, o meu agradecimento à Água Mineral Ibirá por essa parceria. Deus abençoe vocês ricamente. Lucas, bênção de Deus. Vamos entrar então no nosso último tópico, que é sobre ansiedade. Eu não sei se ansiedade é depressão e se depressão é ansiedade, mas acaba aqui caindo na mesma casinha. Mas nós vamos falar especificamente de ansiedade. Eu acho que é o mal do século. No meu entendimento, parece ser o mal do século. Você, como um palestrante dessa área, um pensador desse negócio da mente humana, você em síntese, você
já sofreu deste mal? Porque eu sou uma pessoa ansiosa, por fato de ser sanguíneo, não é? Então eu tenho essa dificuldade, para mim, é uma coisa que faz parte da minha vida, a ansiedade. Eu não sei, alguém no seu pensamento disse que ansiedade é o futuro em excessivo, né? É você pensar no que vai ser amanhã de forma excessiva. Meu modo de pensar. Mas fala aí, a respeito da ansiedade. Muito boa pergunta. E já que você me perguntou, sim, eu já passei por muitos momentos de ansiedade e digo pra vocês e revelo, às vezes, gente, eu estou ansioso. Mas, como eu falo, por isso que o campo emocional é um campo brilhante, essa questão de inteligência emocional, pastor, faz com que a gente tenha essas ferramentas para realmente gerenciar a nossa vida. Então, assim, a ansiedade é uma reação natural do corpo relacionado à preocupação e ao medo. Ela pode nos tornar uma condição psicológica. E, de uma forma bem simples, é isso mesmo, é um excesso de futuro. Sabe aquela coisa, a pessoa tá aqui almoçando e já tá pensando, sabe? Nossa, o que eu vou fazer daqui a pouco? O que eu vou fazer ali? Nossa, o que vai ter de sobremesa? Aquela coisa, tá tudo... A mente hoje, os seres humanos, eles estão vivendo num processo muito acelerado. Tudo se acelerou, tudo é muito rápido hoje, Pastor Washington. É tipo assim, eu tô vendo alguém fazendo sucesso, eu tenho meus projetos, quero fazer, quero caminhar, mas não consigo, não tem como chegar lá, aí bate... Exato. Não, você não quer nem viver os processos para chegar no sucesso. É mais ou menos isso, sabe? A pessoa já só quer o sucesso. É como eu falo, é como uma pessoa às vezes quer perder peso, sabe aquela coisa, a pessoa quer emagrecer, né? Aí ela fala assim, nossa, eu preciso perder 10 quilos. Poxa, você precisa perder 10 quilos. Só que ela fica focada o quê? Só no perder os 10 quilos e o processo e os hábitos que precisam ser mudados, né? Então, assim, essa coisa de ansiedade, esse excesso, né, de futuro, você fica ansioso porque você vive ansioso. E às vezes essas pessoas, né, eu já passei por isso, né? O corpo, sabe, os nossos comportamentos, sabe? Quando eu vivia uma ansiedade ao extremo, Pastor Washington, meu coração dava até ataques cardíacos, acelerava, palpitava, sabe? Palpitações eu sentia. Tamanho ansiedade. Mas eu comecei a gerenciar o meu emocional, eu comecei a fazer uma terapia, eu comecei a cuidar do meu espiritual, eu comecei a cuidar do físico, praticando atividades físicas, alimentação, tudo isso está correlacionado também, sabe, a questão de saúde mental. Nós temos que entender que a ansiedade também está relacionado a você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde mental. Entrando no campo da palavra, a pergunta que eu tenho para te fazer. Lucas Magre, será que José, do Egito, governador do Egito, ele se precipitou lá atrás, não estou falando do futuro dele agora como governador, mas lá atrás, quando ele estava com seu pai e com seus irmãos, será que ele ansiosamente se precipitou quando ele disse para o pai e para os irmãos que os irmãos e os pais se inclinariam diante dele? Será que foi ansiedade da parte dele? Pode ser também, né? Porque, né, imagina ele sabendo... Mas ele pagou um preço por falar. E ele sabendo de tudo aquilo que, né, estava por vir. Ele estava ansioso em querer contar. A gente é assim, né? Sabe aquela pessoa ansiosa? Você acha que ele contou na simplicidade? Sim, pode ser. Pode ser, mas talvez ele estava vivendo um momento bem ansioso, porque ele queria contar para os seus irmãos, ele queria contar para as pessoas que ele amava aquela situação. E a pessoa ansiosa, ela vive isso, sabe? Aquela pessoa que não consegue guardar segredo. Uma pessoa ansiosa é assim, ela não guarda segredo. Ela fica todo momento, sabe, querendo falar de algo que vai acontecer lá na frente. Calma. Eu sempre falo para as pessoas... Você está querendo dizer que isso tem um preço? Tem um preço, sim. A ansiedade, depende o grau, o nível de ansiedade que você está vivendo, pastor. Você faz besteira? Você começa a ter uma vida limitada. Por exemplo, a ansiedade, ela me paralisou muitas vezes, me bloqueou de situações e começou a trazer prejuízos para mim. Porque toda vez eu ficava ansioso, eu começava a passar mal, eu começava a sentir calafrios, o meu coração palpitava, eu sentia, sabe, a boca ficava seca, a minha fala, às vezes, pastor Washington, era bem rápida, ao ponto de eu falar, peraí, eu estou tropeçando nas palavras. Então vamos esclarecer aqui para o pessoal aqui, então, até quer dizer, então, ansiedade é sensação de nervosismo, é ansiedade, não? Eu vi aqui também preocupação excessiva. Sim. Também vi aqui também desconforto emocional. Muito.
Também vem aqui fobia. Eu não sei nem o que é, bem dizer a fobia, né? São os medos. Os medos. Está relacionado ao que nós tratamos anteriormente. Também. E excesso de futuro, né? Sim, o excesso de futuro. E essa questão de excesso de futuro, gente, é muito preocupante. Por isso que nós vemos nas igrejas hoje, pastor, você vê que crianças ficando ansiosas, sofrendo de ansiedade, né? E por isso que é importante você, pastor, você líder religioso, né? Você tem que realmente, sabe, entender isso por questões de saúde mental. Sabe, você tem que entender que existe o campo espiritual, sim, eu concordo. Você está querendo dizer aí na sua argumentação, o que você falou no início, que você tá... A pessoa tem que viver dia após dia, varão? Sim, exatamente. Um dia após o outro? Vive o hoje, apenas vive o hoje, sabe? Nós podemos fazer hoje, agora, para colher amanhã, um amanhã melhor. Sabe essa questão, eu estou aqui hoje, mas pensando no amanhã, por quê eu estou pensando no amanhã? Porque eu estou tão preocupado com amanhã, se eu só posso fazer agora, se eu só posso realizar hoje, se a minha construção, realmente a nossa construção, pastor Washington, ela é diária, nós construímos o nosso dia para o amanhã. Entendi. É um mistério isso aí, hein, varão? Sim. Eu estava já agora no futuro de José. Bom, lá no passado ele foi ansioso com todo o seu sonho, pagou um preço, gerou até inveja. Rapaz, esse negócio é tremendo. Você vai ansioso, querer contar alguma coisa, querer contar os seus projetos, querer abrir o seu coração, nem sempre é indicado. Pelo que a gente está vendo aqui, nem sempre é indicado. O tempo passou e aí a gente entra em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz que esse tipo de... As nossas ansiedades têm que ser entregues na mão de Deus. Olha que interessante. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Meu Deus do céu. Ou seja, tudo leva tempo, não é de uma hora para outra, né, varão? Sim. Tá observando aí, não é de uma hora para outra. Por isso que a Bíblia é clara. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Nós temos que deixar Deus. Por isso que nós voltamos lá de novo no princípio. Deixa Deus trabalhar. Confie em Deus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus cuidar da sua vida. Ei, por que você está vivendo preocupado? Por que você está vivendo angustiado? Por que você vive frustrado? Se Deus é quem cuida da sua vida, sabe? É questão emocional e questão espiritual. Como anda a sua espiritualidade? Em quem você acredita? Quem é o Deus da sua vida? Diz que tem tempo para tudo, né, varão? Há um tempo determinado para todas as coisas. Exatamente, pastor. Por isso que a Bíblia, como que nós falamos dentro da igreja, que a Bíblia é o manual de vida do crente. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Exatamente. Que tremendo, varão. Lucas, que maravilha, varão. Eu estava aqui observando com relação à questão de José, Gênesis, de capítulo 45. Veja como é que o emocional desse homem está abalado. Olha como é que está aqui, ó. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E gritou para todo mundo sair de perto. E chorava quando viu seus irmãos. Ele gritava de chorar. De maneira que todos os egípcios ouviram o grito do teu choro. O camarada foi abalado emocionalmente, hein? Muito, muito abalado, né? Principalmente José, que passou por tantas questões emocionais, né? Santo Deus. Ao ponto da família jogar dentro de um poço, ao ponto de ser vendido pelos irmãos, né? Todos ao ponto de ser preso, acusado de adultério, foi preso. Ele passou por situações que deixou ele emocionalmente, ele sofreu impactos emocionais, isso gera traumas, isso gerou bloqueios mentais. Agora você vê que interessante, ele faz uma pergunta, capítulo 45 e o verso de número 3. O meu pai ainda está vivo? Ele pergunta para os irmãos. Na verdade, ele achava que o pai estava morto. Sim. Meu pai ainda vive? Mas Deus surpreendeu ele, né? Toda a família estava intacta. Agora eu termino dizendo o seguinte, Lucas. Olha o que ele diz para os seus irmãos. Olha que interessante. Não temas, sou eu, José, o mesmo que vocês venderam para o Egito. Você vê que interessante?
Meu irmão, eu acho que eles não esperavam essa parte da história, eles não esperavam não, né? Não Aí o que é que eles esperavam, né? disseram? Não, tem um dos nossos irmãos que morreu. E José se mostra um grande líder, uma grande pessoa inteligente emocionalmente. Não, mas os camaradas não deixou de mentir, né? Mas como assim ele morreu? Quer dizer, não, na verdade eles não mentiram, eles acharam que ele estava morto, né? Olha que Sim. interessante. José achava que o pai havia morrido e os irmãos achavam que José estava morto, mas na verdade estava todo mundo vivo, né? Todo mundo vivo. E José era um cara muito. Se você ler a história, você fazer uma análise de comportamento, mistério, ele era um Val. cara muito bem preparado emocionalmente também. Não, Né? esse cara... Porque não quer dizer que eu fiquei ansioso, eu sou um cara que eu não sou preparado. Gente. O que você vai falar de um camarada desse? O camarada foi jogado no poço, Exatamente. foi vendido como escravo. Foi parar dentro de uma prisão. Dentro da prisão, ele se saiu bem dentro da prisão. E Né? pode ver que o ambiente não mostrou, né, que ele seria Não um cara mudou a incapaz, personalidade não mudou dele, a personalidade. O ambiente não feriu aquilo que ele tinha de melhor dentro dele. Porque José era um cara muito inteligente emocionalmente. Eu acho que a gente tem muito que aprender com esse cidadão, não é? Muito. Com esse homem de Deus, na verdade, né? Não é à toa que ele se tornou o que ele se Grande tornou. governador. Governador. Eu acho que a primeira coisa que ele conseguiu gerenciar e governar foi o emocional dele, que eu vou te falar, né? Explodiu, lógico, quando ele viu pessoalmente seus irmãos. E no final ele mostra que era um cara muito inteligente A emocionalmente. pergunta né? é, ele podia se vingar ali na hora, tinha todo direito, Se podia ele- se vingar ou não? Principalmente se ele não fosse uma pessoa que tivesse um gerenciamento emocional, o que ele ia Curada. fazer? Uma pessoa curada. Sarada. O que ele ia fazer diante dos seus irmãos? Ele, olha, meus irmãos, agora chegou a hora de eu pagar na mesma moeda. Eu fazer essa vingança, né? E ele não, né? Ele demonstrou uma pessoa toda íntegra, uma pessoa onde Meu se Deus. controlava, um grande líder. Porque hoje, Pastor Washington, grandes líderes em todos os campos, seja dentro de uma empresa, dentro de um campo eclesiástico, dentro de Varão. uma igreja, tem que ser Quero inteligente chamar emocionalmente. atenção para um detalhe aqui. No campo das emoções, em se tratando aqui de ansiedade, ele teve a capacidade e a paciência também de testar os seus irmãos. Com certeza. Quando ele separa o alimento e coloca ali uma taça dentro daqueles alimentos, e ele tem a paciência de fazer esse planejamento, de observar como estava o coração dos irmãos, é muito interessante, né? Então, Lucas, que bênção esse... Nós vamos concluir o nosso próximo episódio na nossa próxima programação. Eu quero agradecer a Deus. Então, resumindo, em síntese, antes de eu fechar isso aqui, resumindo, a pergunta que eu tenho para te fazer é essa. Ansiedade, medo e frustração. O crente pode vencer, então, isso aí. Sim, com certeza o crente pode vencer. E um dos versículos que eu deixo para você aí, você meu irmão que acompanha, você homem de Deus, mulher de Deus, você que está aqui acompanhando agora esse podcast maravilhoso, eu trago um versículo para você em Isaías 41:10, que diz assim, Que diz? não temas, Ou seja, não tenha medo. não tenha medo, porque eu sou contigo, você não glória a está Deus. sozinho, não te assombres, não precisa O homem de ficar Deus é a mulher de assombrado. Deus. Porque Aleluia. eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ei, não precisa ficar com medo, não precisa ficar frustrado. Porque você está vivendo uma frustração, você acha que não tem jeito para você? Tira isso da sua mente. Tem como sim, passar por frustrações é normal. Ter medo, às vezes, na nossa vida, fique tranquilo, é normal. Você pode estar vivendo um medo aí que vai trazer segurança para você. Mas se estiver te bloqueando, homem de Deus, você tem que rever os seus conceitos, ver o que está paralisando você, tá bom? Não tenha medo, porque Deus é contigo. Lucas, Deus abençoe a sua vida. Amém. Eu acho que parte desse conclave, dessa entrevista, também está servindo para mim, não é? No campo das emoções, não é? Eu acho que valeu a pena o assunto, mas no próximo episódio nós vamos tratar, eu quero convidar
você telespectador, você que está ouvindo aí, bênção de Deus, você que está nos assistindo aí, curtindo. Aliás, eu quero te pedir para você aí, vamos curtir no Instagram, me ajuda o programa, vai ser uma bênção, o maior podcast pentecostal do Brasil, Mega Pentecostal. E eu quero agradecer ao nosso convidado, Lucas Magno, Deus abençoe sua vida, o meu sucesso aí com o livro O Poder da Inteligência Emocional. Também aqui, meus parabéns pelo seu primeiro livro, né? Sim, lançado, esse foi que o primeiro livro. Você Pode Recomeçar. E já, o terceiro título, Fé, o combustível que nos faz vencer. Satisfação enorme, Lucas, ter você aqui conosco. E você vai estar com a gente no próximo episódio. Que legal. Que são 4 temas. Vamos ver qual é o tema? Quero convidar você a estar conosco. Segunda-feira, às 19h, transmissão ao vivo, não é? Então vamos lá, quais são no próximo episódio? Então raiva. Será que o crente sente raiva, velho? Eita! É mistério isso aqui, hein? Inferioridade. Será que a gente em algum momento se sente inferior? Bom, nós vamos saber disso aqui. Nós vamos perguntar no próximo episódio. Desânimo e isolamento. Será que é? Bom, nós vemos aqui se... A Bíblia é bem clara, né? Através de Elias. Elias, a primeira coisa que ele fez, foi se isolar dentro de uma caverna. Mas esse assunto aí é um assunto do próximo episódio com Lucas Magno. Deus abençoe a sua vida. O meu agradecimento também ao pessoal aqui também que deu essa oportunidade para nós aqui nesse espaço, não é? Ao jovem amigo Doni. Depois nós vamos falar um pouco sobre ele, sobre o trabalho dele, sobre esse espaço extraordinário que você também pode fazer parte desse espaço. E nós queremos agradecer, será que dá para pôr na tela aqui? Os nossos apoiadores, eu quero agradecer a cada um dos nossos apoiadores. Que legal. O primeiro deles aqui é água Ibirá. E que água gostosa, hein, pastor? Editora Reluz, né? Não, o Lucas gostou da água, né? Nossa, água é muito boa, gente. Ibirá, água mineral, beba água com qualidade. Hebron, refrigerações, Dias Piscina, maravilha! Legal. Deus continue abençoando. Também tem outra aí, quer ver? Passando aí, Filadélfia Pizzaria e Editora Reluz. Eu quero aqui avisar você que vai curtir, compartilhar, e Raquel Cabral. Que Deus possa abençoar aí a Raquel. Eu quero aqui avisar vocês de um seguinte mistério. A Raquel deu um tratamento aí extraordinário para as mulheres. Que legal. Raquel Cabral. Ela está ali perto do Avenida JK, perto do supermercado Mufato, não é? E ela deu um tratamento capilar para as mulheres. Então, se você que vai curtindo aí, conforme você for curtindo, nós vamos fazer esse sorteio e você pode ser a privilegiada. Com relação à pizzaria Filadélfia, ela cedeu uma pizza. Você pode aí, de repente, aí... nas curtidas, conforme você mais curtir, você pode ser sorteado aí, ir lá retirar uma pizza gratuitamente. E eu também quero aí agradecer também Ibirá Águas e Hebron Refrigerações. Deus continue, Dias Piscina também. O meu agradecimento a cada um desses apoiadores. E nós estamos de volta no próximo episódio com Mega Podcast Pentecostal. Deus abençoe, Lucas. Obrigado, Deus abençoe você Deus que abençoe está a todos. Nos acompanhando em todas as redes sociais. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir a vinheta pentecostal aí. Podcast pentecostal com vinheta pentecostal. Glória. Glória, aleluia.